Se bem que no show ao vivo, dá pra aprender muitas coisas. Aqui, ó, vou botar aqui. Aí você tá. Vai ter um jogo. Se desenvolvimento lá. Pô, mas é um pouco que nós mais é sensacional, sendo que todos os outros clubes já estão fazendo a mesma coisa de, tá ligado? Cantar igual, dançar igual, é qualquer
noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Antes de nós iniciarmos o serviço religioso, eu peço a atenção dos irmãos para os avisos, dos trabalhos e programações que nós teremos durante a semana. Hoje está conosco o nosso irmão licenciado Pablo André. Ele está agora, depois que foi aprovado pelo presbitério, cursou o seminário JMC, formou, e agora ele está licenciado para pregar. Então hoje ele está conosco. Nós temos a alegria de receber nosso irmão. Ele se faz acompanhado da sua esposa Miriam, também seja bem-vindo, e no tempo oportuno os irmãos também vão poder depois cumprimentar a nossa irmã. Eu peço para o nosso irmão Pedro para que projete, por favor, meu irmão, os avisos da semana. Então, aviso aqui do departamento infantil, para os pais e as crianças, hoje, após o culto, ensaio da cantata, coral, também hoje, ensaio após o culto vespertino. A SAF, ela tem a sua reunião de oração, toda terça-feira às 15 horas, na quarta-feira, estudo bíblico, às 20 horas. Conforme o pastor falou hoje, nós estamos numa transição aí e nós vamos ter um pastor auxiliar, que é o reverendo Robson, pelo que o reverendo Elton já colocou pela manhã. Então, o reverendo Robson ele vai visitar, vai dar os estudos de quarta-feira e vai estar conosco também às noites. Então, os irmãos às quartas-feiras continuem vindo, orando pela igreja, pelo trabalho, e vindo também nos estudos que o irmão vai estar dando às quartas-feiras. Então, pode mudar, Pedro. Reunião de oração virtual, a gente envia o link todo dia, para que nós possamos estar orando ali ao meio-dia, tá? Culto nos lares, nós já retomamos culto presencial. Na última sexta-feira nós tivemos na casa do nosso irmão Carlinhos e família. Ainda nessa retomada nós estamos fazendo essas reuniões nos lares de forma híbrida. Então, uma semana numa casa, uma semana feita através da plataforma Google Meet. Então, agora na próxima semana ela vai ser virtual, nós vamos enviar um link e os irmãos podem acessar e participar. E daqui 15 dias nós retomamos com presencial. Então, ainda num grupo reduzido, agora já estamos aí com a questão de máscara mais flexível, tudo, mas quem ainda não se sentir confortável, fique aí à vontade para usar. No próximo sábado, nós teremos um trabalho da UPH, café da manhã, às 9 horas. Nós estamos estudando o livro Homens de Verdade, a masculinidade segundo Deus. Vamos estudar no capítulo 5, o homem como pastor e senhor. Próximo sábado, aí os irmãos, homens aí, as irmãs que quiserem, os filhos também dos nossos irmãos, é aberto a todos. Então vamos ter um café da manhã e depois nós vamos estudar o capítulo 5 do livro Homens de Verdade, a masculinidade segundo Deus. Dia 2 de abril, às 14 horas, então teremos aí um trabalho, no departamento infantil, na casa do presbítero Luiz e família, tempo para meninas, Esse é o tema proposto em dia 2 de abril, primeiro sábado, às 14 horas, na casa do presbítero Luiz e família. Dia 2 também, nós teremos aqui um mutirão promovido pela Junta Diaconal. Então, tem várias coisas que precisam fazer aí na igreja, limpeza de grama, troca de lâmpada, enfim. Diácono José Luiz, que é o presidente da Junta Diaconal, está cuidando aí de tudo isso, juntamente com o Gustavo, com o Isaac, com o Onésimo, Quem está faltando, Gustavo? O Edmo e o Timóteo, isso. Então esses irmãos vão estar aí nos liderando para fazer aí esse cuidado aí com a casa do nosso Deus. Mas todos os homens são convidados, quem quiser participar, fica à vontade. Os homens da igreja estão convocados. Isso, então, mesmo não sendo da Junta Diaconal, os homens que puderem, quem não for trabalhar, quem tiver aí
à disposição no próximo dia 2. O Conselho aprovou, meus irmãos, através pela ação social, um trabalho com o Centro de Acolhimento Monte Moriá. É um centro de acolhimento para homens e para mulheres, né? Então o Conselho aprovou que a ação social da igreja fizesse esse trabalho. Já é feito pela Igreja Presbiteriana de Cidade de Dutra, né? Presbítero Lucas com a sua esposa Érica, e nós vamos juntar forças com esses irmãos e vamos estar fazendo um trabalho nesse centro de acolhimento lá, que ele é dirigido por irmãs da Assembleia de Deus, e lá nós vamos levar, além da palavra de Deus, distribuir Bíblia, tudo, nós vamos fazer ali a ajuda de roupas, material de higiene, tudo. Então, os irmãos que já puderem ajudar, iremos lá uma vez por mês, né? Ali está as irmãs da igreja, junto com o irmão Luciano, eles visitaram lá a ala feminina, nós não fomos na ala masculina, então lá tem 18 mulheres que ficam nessa ala, e a igreja, junto com esses irmãos de Cidade de Dutra, nós vamos estar ali dando esse apoio espiritual, mas também o apoio material ali para esse centro de acolhimento. Acabou. Meus irmãos, vocês, ao descerem no salão social, vocês vão ver no quadro de aviso um edital de convocação para uma AGO, Assembleia Geral Ordinária. Essa assembleia, ela é obrigatória, ela tem que ser realizada uma vez por ano. E o que ela vai tratar? Primeiro, a eleição do secretário da Assembleia. Segundo, é vocês tomarem conhecimento como foi a vida financeira da igreja no ano de 2021. E depois vocês também tomarem conhecimento do orçamento que foi aprovado pelo Conselho. Então, no próximo domingo, às 10h20 da manhã, está sendo convocada essa Assembleia. Essa Assembleia, ela não tem um quórum, e se não tiver, precisa ter uma segunda convocação. Não, a AGO ela pode ser realizada com o número de pessoas que tiverem. Mas é bom que todos os membros, principalmente em se tratando de finanças, para que os irmãos tenham conhecimento de como está a saúde financeira da igreja. Então, próximo domingo, a parte da manhã, às 10h20. Eu não estou vendo, a Kátia está aí. Kátia, faz a gentileza, minha irmã. Depois você fala para a Anice e para a Ju. A gente acabou não avisando vocês, então eu até peço perdão, né, por não ter conversado antes com conselho. Mas no domingo que vem, nós não teremos escola dominical. Nós vamos começar direto no culto matutino, o pastor vai fazer o culto e nós vamos encerrando já ato contínuo fazer assembleia, porque senão fica muito cansativo para a igreja, as pessoas se impacientam. Então, domingo não haverá a separação de classes. Iniciaremos às 9h30 com o culto matutino, o pastor encerra, passamos para a assembleia, tratamos dos assuntos que eu falei com os irmãos e depois todos estão dispensados. Excepcionalmente no próximo domingo, os irmãos da classe infantis, da classe de catecúmeno e da classe dos adultos, então venham preparados. De manhã culto, assembleia e depois nós voltaremos para casa e à noite, querendo Deus, estaremos aqui. Hoje teve bastante aviso, né, meus irmãos? E como eu já falei, a questão sanitária. O governo de São Paulo agora aboliu as máscaras, né, em ambientes fechados, como a igreja. Então, o uso agora ficou facultativo. Quem ainda não se sentir seguro, quem ainda quiser usar, fica à vontade. A igreja não vai mais, como é que se diz, obrigar ninguém, né, como estava sendo feito, né, a questão sanitária. Ainda manteremos aí um pouco de distanciamento, disponibilização de álcool em gel, tudo isso. Mas a máscara agora, ela ficou opcional. Tá bom, meus irmãos? Tá, eu estou esquecendo de alguma coisa, meu irmão? Então, meus irmãos, depois de todos esses avisos, vamos fazer sossegar, né, a nossa alma, vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar pedindo para que Deus esteja trabalhando no nosso coração, e dentro de alguns segundos nós vamos começar o nosso serviço religioso. Vamos orar de forma silenciosa.
Convido os irmãos a se colocarem de pé para que façamos a leitura da palavra de Deus no livro de Salmos, no seu Salmo de número 30. Salmo de número 30. Salmo de número 30, diz assim a palavra do nosso Deus: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais seria abalado. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto e fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. A esse grande Deus que é o nosso Senhor e Salvador, vamos fazer uma oração de louvor e adoração. Eu convido para essa oração o nosso irmão seminarista José Cláudio. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor nos abençoou em mais essa semana que passou, Deus. Nós te louvamos porque o Senhor cuidou de todos nós, cuidou dos nossos familiares. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos sustentou física e espiritualmente em mais esta semana. Amém. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem sido misericordioso, e assim como a tua palavra nos diz, ó Deus, a tua misericórdia durará para todo sempre para com a nossa vida. Nós te louvamos, ó Deus, porque muito grande é o Senhor e digno de ser louvado. Nós te louvamos, ó Deus, porque apesar de nós, apesar das nossas dificuldades, o Senhor nos dá o privilégio de nos reunirmos como igreja do Senhor neste templo, ó Deus, que é a casa do Senhor, para juntos e em comunhão, ó Deus, louvarmos e bendizermos e adorarmos ao Senhor na beleza de tua santidade. Amém. Nós te exaltamos e te bendizemos, ó Deus, e rogamos ao Senhor para que tu nos abençoes neste culto, e que em cada ato deste culto o Senhor seja glorificado, o Senhor seja exaltado, ó Deus, porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. É em nome de Jesus, ó Deus, que nós louvamos ao teu santo nome. Amém. Amém. Meus irmãos, ao som do acompanhamento, nós vamos cantar o hino Louvor e Exaltação, número 14. Louvor e Exaltação, 14. Oh,
capítulo 59. Livro do profeta Isaías, capítulo 59. Leremos os primeiros 3 versículos e depois os irmãos abram também a palavra de Deus na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Então, primeiro leremos o livro do profeta Isaías, capítulo 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. 1 de João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Salmo 51:17 diz assim: o coração contrito e quebrantado, Ele não vai ser desprezado. Quando oramos com sinceridade de coração e com o desejo de não só confessar os pecados, mas também de abandonar, né? É isso que diz Provérbios 28:13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Vamos orar silenciosamente. Depois convido o nosso irmão Luiz Gustavo, diácono, para que quebre o silêncio e faça uma oração ao dia. Vamos orar confessando os nossos pecados. Graças a Ti, ó Deus, por mais essa oportunidade de estar na Tua casa, para adorar e para agradecer a Deus. Damos graças a Ti, ó Deus, pois por meio de Jesus Cristo, ó Deus, nós podemos estar aqui nessa noite, ó Deus, e confiados, ó Deus, no Teu amor, na Tua justiça, na Tua graça e na Tua misericórdia, Deus, aqui clamamos, ó Pai querido, para que o Senhor perdoe os nossos pecados, ó Deus. E oramos por meio de Jesus Cristo, ó Deus, confiado, ó Deus, de que o Senhor, ó Deus, é poderoso o suficiente para nos purificar dos nossos pecados. Ó Deus, tem misericórdia de nós, ó Santo Pai Santo. Muitas vezes nós caminhamos de uma forma totalmente contrária às Escrituras, ó Deus, e eu peço, ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a viver as verdades contidas na Tua Escritura, Pai querido. Possamos, ó Deus, viver uma vida, ó Deus, de acordo com aquilo que o Senhor requer dos seus filhos, ó Pai Santo. Perdoe os nossos pecados, nosso agir, nosso pensar, ó Deus, que a nossa língua, ó Deus, seja fonte de bênção, ó Deus, não de maldição, ó Deus, possa transmitir graça àqueles que ouvem, ó Deus, o meditar dos nossos corações, ó Deus, sejam, ó Deus, naquilo que contém a Tua palavra, que seja edificante, ó Deus, para nós, ó Deus. Tem misericórdia de nós, ó Pai querido, pois a carne milita contra o Espírito, Deus, somente por Ti e em Ti, ó Deus, nós poderemos ter vitória sobre o pecado, Pai Santo. Tem misericórdia do Teu povo, ó Deus, pedimos humildemente, Senhor,
Incline os teus ouvidos, Deus, para as súplicas que são feitas neste lugar, Pai. Amém. Nós sabemos que o Senhor não rejeita um coração contrito e arrependido, Pai. Tem misericórdia. Deus, é no nome de Cristo Jesus que eu oro. Pedindo que o Senhor confirme, Deus, a tua salvação dia após dia nos nossos corações, Deus. Que possamos cada vez mais nos achegar, Deus, a Ti. Deus, nos afastar do pecado, Pai Santo, que é aquele que nos afasta de Ti. Tem misericórdia de nós, em nome de Cristo que eu oro. Amém. Amém. Ao som do acompanhamento, meus irmãos, em vez de se colocar de pé, nós cantaremos o hino Glória ao Salvador 79. Confessando os nossos pecados, já que nós oramos, crendo no perdão e na absolvição, então nós vamos declarar isso, a nossa declaração de fé, lendo o Credo Apostólico. Ele fala que nós cremos na remissão dos pecados. O Credo Apostólico, quem não sabe decor, ele fica no finalzinho da sua Bíblia, Nós vamos fazer essa leitura, de forma uníssona, uma só voz. O Credo Apostólico diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Sentai-vos, meus irmãos. Convido a nossa irmã Paloma para que faça nesse momento oração de intercessão ao nosso Deus. Temos alguns irmãos enfermos, temos a nossa igreja que passa por esse momento de transição pastoral, alguns irmãos ainda não retornando. Temos aí, vamos chamar assim, alguns falam conflitos, mas nós temos guerras, rumores de guerras. A palavra de Deus já nos adverte todas essas coisas, que isso são sinais que vão
apontando, né, para o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, há perdas de pessoas, não é só de bens, não é só de coisas que as pessoas conquistam, mas principalmente as vidas. Então, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus trabalhe nos corações desses homens que são instrumentos nas suas mãos, como líderes, como presidentes, para que esses homens eles tenham juízo, né? Também olhem para a eleição do nosso país, que nós teremos no mês de outubro, para que Deus trabalhe no coração dos crentes. Muitas vezes a gente olha na internet, ouve notícia, e os políticos eles nos tratam como se nós cristãos nós estivéssemos à venda, como se nós fôssemos massa de manobra, né, para os seus anseios. Mas para que Deus nos dê sabedoria segundo a sua palavra, para que nós possamos votar com sabedoria. A igreja presbiteriana, esse púlpito aqui não é para fazer política, vote em A, vote em B, vote em C, mas nós nos submetemos à palavra de Deus. Então, minha irmã, ore também por esse motivo. Vamos orar. Santo Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Agradeço a Ti, ó Pai, pela oportunidade de estar, Senhor, na Tua casa mais uma vez. Venho, Senhor, neste momento, orar, Senhor, pelos meus irmãos, aqueles que estão, Senhor, passando por dificuldades, ó Pai, seja financeira, seja emocional, Senhor. Irmãos que ainda sofrem, Senhor, com luto, de perdas familiares, ó Pai. Venha, Senhor, fortalecer a vida de cada um, ó Deus. Venho, Pai, também orar pela vida, Senhor, de muitas pessoas que têm sofrido, Senhor, dessa guerra, deste mesmo mal, Senhor. Que o Senhor fortaleça, ó Pai, a vida dessas pessoas, esteja, Senhor, trazendo a paz, Senhor. Sabemos que tudo, Senhor, que acontece neste mundo, Senhor, é de permissão do Senhor. Pedimos ao Pai que o Senhor faça cessar, ó Deus, se for assim a tua vontade, essa guerra, esse conflito, que o Senhor possa, ó Pai, estar sendo soberano, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre este mundo, sobre esta nação, ó Deus. Que o Senhor estabelece, ó Pai, os governos, sabemos disso, ó Deus, que tudo, Senhor, esteja, ó Pai, debaixo das tuas poderosas mãos. Peço a Deus que este ano, ó Pai, de eleição, podemos, Senhor, também ter sabedoria nas nossas escolhas, que em tudo, Senhor, possamos, ó Pai, honrar a Ti, que possamos, ó Deus, com sabedoria na Tua palavra, no Senhor, realizar, Senhor, a nossa escolha, o nosso voto, que, Senhor, não seja, ó Pai, algo carnal, Senhor, como uma escolha qualquer, mas que com sabedoria, Senhor, possamos eleger, ó Deus, aquele que possa, Senhor, também, ó Pai, temer a Ti, Senhor, e representar, Senhor, ao Teu povo, ó Deus. Esteja, ó Pai, conosco, nos fortaleça, ó Pai, mais uma vez com a Tua palavra, Senhor, santa e poderosa. Edifique, Senhor, as nossas vidas, ó Pai. Essa é a minha oração, perdão pelos meus pecados, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Passo a palavra ao conjunto, né, nosso irmão Luiz Gustavo, que continuará assistindo nesta adoração ao nosso Deus. Boa noite, irmãos. Como vocês podem ver aqui novamente, o conjunto da UPA conduzirá os cânticos dessa noite. Então, convido os irmãos da igreja presentes a se colocar de pé. O primeiro cântico é Quero Louvar-te. Sempre quando a UPA tem a apresentação, sempre falo que caso Deus precise, a igreja continua.
cantando, por favor, ajuda a gente aí, tá bom? Pode cantar, continua cantando, ok? Mas vai dar tudo certo, Deus abençoe. Vamos lá, meninos? Primeira música que é louvagem.
hoje está conosco o nosso irmão Pablo André. Nosso irmão é licenciado, do Presbitério de Piratininga, sendo bem rápido, aquele que se sente chamado para o sagrado ministério, ele passa pelo conselho da igreja. O conselho da igreja, examinando, vendo ali a sua vocação, encaminha ele para o presbitério. E o presbitério depois assume a candidatura desse irmão. Ele estuda ali 4, 5 anos, se forma, e depois disso ele volta ao presbitério, é novamente examinado, e aí ele é licenciado para pregar. E é nesse momento, é nesse estágio, para a ordenação que está o nosso irmão Pablo André. E a igreja de Americanópolis, auxiliando o irmão também nessa sua caminhada da licenciatura para pregar, o pastor da igreja, Pedro Elton, convidou o irmão, e o conselho também. O irmão está hoje aqui para pregar a palavra de Deus. Então, é com muita alegria que nós recebemos o irmão, sua esposa, e o irmão hoje vai trazer a palavra de Deus ao coração da igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e use ele como instrumento nas suas mãos. De início, eu quero registrar a minha alegria em poder estar aqui, louvando com os irmãos, conhecendo muitos. Alguns eu já pude cumprimentar, a gente já se conhece. Alguns a gente já conhece de outros lugares, outros momentos. Mas é uma alegria. Eu espero que Deus abençoe você neste momento também, na edificação da sua palavra. E é isso que eu convido que você faça nesse momento. Nós vamos à palavra de Deus. Nós vamos para o livro de Gênesis, capítulo 39. Gênesis, capítulo 39. A partir do versículo 1, nós veremos até o versículo 23. Gênesis 39. Gênesis 39, a partir do versículo 1 até o versículo 23, diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que fizera mordomo de sua casa sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és a sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: Vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas ele tem voz alta. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e
e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou à casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira que me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou num cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Vamos em oração ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, nós te agradecemos por todos os atos deste culto que foram realizados até agora. Obrigado, Senhor, preparou o nosso coração para este momento especial. Pai, a tua palavra está diante de nós, palavra inspirada. Nós precisamos, porém, do auxílio do teu Espírito iluminando o nosso coração, para que, de fato, as palavras dos nossos lábios e a meditação do nosso coração sejam agradáveis a Ti, para que sejamos, de fato, edificados e que, a partir disso, nós vivamos uma vida obediente conforme a Tua vontade, Senhor. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Meus irmãos, vocês provavelmente conhecem, pelo menos a história da letra de uma música antiga, que não se tem ainda ao certo quem é que escreveu essa música, mas é uma música que tem como título Pisadas na Areia. Uma história que já é usada em muitos livros, inclusive de literatura secular, não religiosa, onde se conta de um homem que, depois de se encontrar com o Senhor, pode dar uma olhada na sua trajetória, e essa vida dele é representada por um caminhar pela areia, numa praia. E ele sempre vê dois pares de pegadas nessa areia. Em determinado momento ele vê só um par de pegadas, de pisadas na areia. E uma das perguntas que ele levanta é: aqui eu fiquei sozinho, Senhor? Neste momento de dificuldade eu fiquei sozinho? O Senhor me deixou nesse momento? A resposta, que é inclusive trazida nas estrofes dessa música, é: neste momento eu carregava você. Neste momento eu te levava no colo. Então você não estava nem andando, eu estava com você em todos esses momentos. Essa canção ajuda a ilustrar bem a presença de Deus com o seu povo, com os seus filhos, continuamente. Não só em momentos de prosperidade, e nem só em momentos de adversidade. E este texto é que pode também trazer aos nossos olhos um registro da parte do próprio Deus. Enquanto nós temos canções que podem ilustrar essa verdade, aqui nós temos a palavra inspirada do próprio Deus, nos fazendo refletir sobre isso e perceber a presença de Deus por meio da vida de José. E, de fato, o objetivo desse trecho estar aqui registrado por Moisés é, de fato, assegurar ao povo de Deus que Deus está presente com ele, com o seu povo, em tempos de prosperidade e em tempos de adversidade. Em tempos de prosperidade e em tempos de adversidade, Deus está conosco, com a sua presença abençoando. Nós vemos isso através desse registro, dessa narrativa, desde o começo. Se você voltar para o versículo 1, se estiver com a sua Bíblia aberta, você vê uma retomada do assunto. Capítulo 37, já estamos no capítulo 39, então no final do capítulo 37 nós temos aquela conhecida história onde José é vendido pelos seus irmãos. Na verdade, a ideia é até de matá-lo, por inveja, por amargura que tinham e por outros sentimentos pecaminosos contra o seu irmão José, mas Judá, um dos irmãos de José, intercede para que vendessem ele, cometessem uma atrocidade de matar o seu irmão.
E o caso é que uma vez que ele foi vendido, foi encaminhado até o Egito, no versículo número 1 diz: José foi levado ao Egito. Então ele estava na terra dos seus pais, no meio dos seus parentes, num lugar seguro, num lugar onde ele tinha acesso à sua herança, por assim dizer. Ele estava junto da casa do seu pai, que também tinha muitos bens, e agora, muitos dramas que envolveram essa trajetória, ele agora aparece no Egito, tendo sido levado ali por ismaelitas, por comerciantes de escravos. E ele está agora sendo comprado. O texto diz que Potifar, que era um oficial de Faraó, então ele está dentro do palácio de Faraó, por assim dizer, dentro das redondezas ali do palácio. Ele, comandante da guarda, Potifar, então egípcio, compra José e decide fazê-lo escravo. Ali, escravo como qualquer outro escravo que acontecia de comprar ali naqueles dias. E o texto nos mostra, no versículo 2, o Senhor era com José. E aí você pode começar a questionar: se ele era com José, por que isso estava acontecendo com José? Essa é uma história que se desenrola em vários capítulos. Inclusive lá no final do capítulo do livro de Gênesis, em determinado momento, José firmemente diz para os seus irmãos, amavelmente diz: olha, você projetava essas coisas más contra mim, mas Deus intentou fazer o bem por meio dessas ações pecaminosas para que se conservasse muita gente. José entende o seu papel e também o papel de todo o seu sofrimento que ele passou, a começar no momento da venda, mas agora se intensificando, se tornando escravo. Ele sai de herdeiro, ele sai de filho dentro da casa do seu pai, não porque ele queria desvendar e desbravar o mundo, ele vai até ali por ter sido traído, por ter sido vendido e agora foi comprado como escravo. Essa era a condição em que ele estava colocado. Não era alguém que assinou a carteira de trabalho para trabalhar no Egito. Ele estava ali comprado como um escravo, mas o texto, Moisés, inspirado por Deus, faz questão de registrar: o Senhor era com José. E o resultado dessa presença abençoadora de Deus, nesse momento de dificuldade, nós precisamos considerar, leva a José a ser homem próspero. Próspero não financeiramente, ele era um escravo, ele não tinha bens, ele não tinha uma conta bancária onde ele estava depositando os seus rendimentos ou o seu salário. Ele estava sendo próspero, ele estava sendo bem sucedido. Entre tantos escravos que havia, entre tantos escravos que poderiam ser comprados, dos melhores, dos mais bem preparados, que poderiam ser qualificados em outras áreas, mas que de repente foram comprados como escravos e poderiam trabalhar aqui, a presença de Deus faz com que José seja próspero, bem sucedido. E diz que José estava na casa do seu senhor. Então aconteceu de ele trabalhar justamente dentro da casa de Potifar. Ele poderia ter trabalhado em vários outros ambientes, em vários outros setores do Egito, mas ele está dentro da casa de Potifar. E o versículo 3 nos fala que Potifar percebe uma diferença na vida de José. Diz o texto: vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, ou conquistou a simpatia do comandante, conquistou o bem querer, ele começou a ser bem visto, que era bem sucedido, e percebeu-se que existia um diferencial, e o texto diz que Potifar percebendo o Senhor. Nós não podemos inferir a partir disso que Potifar era crente, agora ele percebeu isso, mas com certeza ele notou uma diferença. Religiosos como eram os egípcios, provavelmente tivessem projetado em José alguma divindade que pudesse estar fazendo isso. Moisés faz questão de registrar que foi perceptível a presença de Deus abençoador. Não é que ele era bem qualificado, não é que ele tinha feito cursos técnicos enquanto estava com os seus pais ou quando estava com os seus irmãos, não é que ele tinha alguma habilidade diferente. Percebeu-se que existia alguém, melhor dizendo, que estava interferindo no sucesso daquele escravo. Não percurso de vista, ele era um escravo, ele não estava enriquecendo.
No versículo 4 continua a contar que Potifar então decidiu usar esse que era próspero, bem-sucedido, para cuidar dos seus pertences, cuidar da sua agenda, cuidar da assessoria. Hoje em dia você tem assessores para grandes homens de sucesso. Você pode contratar pessoas para fazer esse trabalho, cuidarem das suas coisas. A única coisa que talvez você faria eram coisas pessoais e isso não teria como transferir. Nesse caso, é o que nós vemos aqui. Potifar coloca ele como alguém que cuida diretamente, completamente das coisas dele. Dos bens, ele que administrava, ele que cuidava de todas as afazeres, as tarefas. Ele era um comandante da guarda, possivelmente tivesse muitos afazeres, muitos escravos também. Perceba que agora José é colocado como se fosse um chefe dos escravos, por assim dizer, porque ele estava diretamente influenciado e influenciando os trabalhos que eram feitos por Potifar. E o versículo 5 revela e se reforça dizendo que desde que o fizera mordomo, mais uma vez Moisés diz, desde que fizera José mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Não é que Deus agora falou, acho que tem sucesso esse negócio aí com o Faraó, com Potifar, que tem uma brecha. Não, Deus estava abençoando a casa do egípcio de Potifar por amor e por causa da presença de alguém do seu pacto, alguém que fazia parte do seu povo. Milhares de quilômetros de distância da terra prometida. Isso é importante, porque isso mostra que Deus não está restrito a um lugar. É onde você estiver, aonde José estava, Deus estava com ele. Não é ele que tinha que estar com Deus nesse momento, mas Deus estava com ele para o abençoar e o proteger. E de fato ele tem sido protegido até aqui. Somente Deus sabe o que poderia ter acontecido e a história seria diferente, mas Deus cuidou de todas as coisas. E aqui nós vemos mais uma vez o Senhor abençoando a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor, diz o texto, estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Imagine que se Potifar tivesse alguns alqueires de terra e ele plantasse algumas coisas até lá. Não era só ali diretamente onde José estava, onde ele passeava. Não é místico. Não é uma coisa, a mística é a presença de José que leva a isso. Não. É Deus que estava por meio dos cuidados e por meio dos trabalhos, dos recursos, de tudo que José fazia, abençoando o egípcio Potifar. Interessante porque José não estava ganhando financeiramente, lucrativamente, não tinha ninguém para ele. Ele estava realmente servindo a alguém, enchendo os bolsos, enchendo inclusive talvez até o prestígio, a fama de alguém. José não estava muito preocupado com isso, porque ele estava querendo servir o Senhor e também servir o seu senhor humano nesse momento aqui, Potifar. Mas interessantemente José não está fazendo uma troca aqui de favores com Potifar, ele está servindo o que tem que servir com qualidade e excelência. O versículo 6 diz: Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia. Esse era o teor da confiança que ele tinha em José. Isso é confiança. Na antiguidade, você tem alguém que, isso se mostra inclusive na história, na sequência, né? O copeiro, o padeiro, estes homens estavam diretamente ligados à alimentação. Alguém poderia usar esse momento até para envenenar o comandante, o líder, mas aqui a confiança já era tal, talvez ao passar algum tempo de conhecimento, de aproximação, e ele coloca, então, confia em todas as coisas. Diz o texto, confiou às mãos de José todas as coisas, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. E o texto termina dizendo, talvez algo que pareça sem nexo até aqui, mas o caso é que Moisés, que escreve esse texto, está preparando o nosso coração para uma outra história que virá na sequência. Até aqui ele nos mostrou por algumas cenas aquilo que Deus estava fazendo, o que Deus estava montando, o palco que Deus estava montando
para que ele pudesse mostrar o que faria por meio de José. E o texto então agora caminha para outra cena ou para outra história que tem muito a ver com o que já foi falado, quando ele diz o texto que José era formoso de porte e de aparência. Então, José era um homem bem sucedido, embora escravo, um homem de confiança, um homem que tinha provavelmente muitos predicados, porque ele tinha muitos dons, muitos talentos que poderiam servir até aquele momento que estavam fazendo, mas além disso, ele era um homem formoso, ele era um homem belo, ele era um homem que chamava a atenção, inclusive por sua aparência. Isso que a história está nos mostrando aqui. E o versículo 7 agora começa a fazer uma conexão com o que está acontecendo, ou o que aconteceu até o versículo 6. A partir do versículo 7, nós temos que a esposa de Potifar agora tenta seduzir José. O texto diz: aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Era a esposa do seu senhor e ela estava dando uma ordem. Então aqui é ordem: deita-te comigo. Isso porque era comum naqueles dias, em várias culturas, que os seus senhores usassem os seus escravos para o que bem quisesse, inclusive para ter casos extraconjugais ou para se divertir sexualmente, passar um tempo para ter prazer. Talvez ela já tivesse feito isso em outro momento, ou outras histórias fossem muito comuns, e agora ela chega como posse, que é José, escravo, e diz para ele: deita-te comigo. E o texto diz corajosamente, mostra para nós que ele, porém, versículo 8, recusou, mas não recusou só acenando, sem falar nada, sem esboçar o porquê. O texto nos mostra a lealdade de José. E ele mostra a lealdade ao seu senhor humano, e além disso, para cima disso, ao Senhor Deus. Então você percebe no versículo 8 dizendo que José diz: tem-me por mordomo o meu senhor e nada sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. José estava ciente da confiança que tinha logrado ou que tinha recebido da parte de Potifar. E o versículo 9 diz mais: ele não é maior do que eu nesta casa. Eu tenho uma posição, eu tenho um prestígio, eu já tenho um lugar onde eu trabalho aqui, eu tenho essa confiança. E diz mais: nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, e essa pergunta é interessante, como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Veja, José tinha a oportunidade, talvez até de fazer aquilo que já era comum. Ele estava sozinho, ele estava provavelmente em um ambiente que poderia usufruir disso. As pessoas talvez iam dizer: isso é que todo mundo faz, não faz diferença nenhuma para mim, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Teve aí a oportunidade dele, e agora a mulher de Potifar está ordenando ele. E ele corajosamente fala sobre o seu lugar, fala sobre a lealdade que tem para com o seu Senhor, dizendo que todas as coisas foram passadas na sua mão, nenhuma coisa me vedou. Inclusive diz: você é mulher dele, você foi vedada a mim. Mas interessantemente, na base para dizer não, ele disse que isso era uma grande maldade e um pecado contra Deus. A razão de José não era: vai que alguém descobre. Não. E se alguém souber? E se alguém fofocar? O motivo de José não era pragmático, como a gente diz. Resultado. Peraí, mas e a consequência disso? É claro que tem consequências. Óbvio que tem consequências. Nós sabemos disso. Mas a razão real de ele não fazer ou de recusar essa ordem da mulher de Potifar é dizer: você é a mulher dele, isso seria uma maldade e eu pecaria contra Deus. A lealdade a Deus e o temor ao Senhor acima de tudo. Ele podia estar longe da sua terra, longe da sua parentela, do seu pai,
dos seus irmãos, dos ambientes religiosos que talvez ele tivesse acostumado, de todo o contexto que ele tinha que poderia ajudar ele na sua caminhada em temor ao Senhor. Ele estava agora longe e na oportunidade de poder cometer algo que talvez fosse normal ou que ninguém pudesse ver. E ele disse: não, isso seria pecado contra Deus. Interessantemente, a lei só foi dada muitos anos depois, séculos depois. A lei, os 10 mandamentos, onde se diz não adulterarás. Mas nós sabemos que a lei de Deus foi gravada no coração do homem desde a criação. Essa é a verdade, de acordo com Romanos capítulo 2. A lei de Deus foi gravada no coração. E aqui, por ter caminhado inclusive com o Senhor e conhecer o seu Deus, ele tem temor a Deus e diz não. E diz por quê. Mas não era uma vez. O versículo 10, a partir do versículo 10, fala que ela falava a José todos os dias e ele não lhe dava ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Era insistente. Eu vou vencer esse cara no cansaço. Ele está pensando o quê? Como assim? Alguém vai dizer não para mim? Eu nunca recebi um não. E ela continua e continua e continua. E diz que, o versículo 8 diz que um certo dia veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Ela armou para ele. E o texto do versículo 12 diz que ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Provavelmente ele levasse uma túnica, um manto, inclusive era uma túnica que ele tinha ganhado de seu pai, se você voltar histórias antes, e essa túnica foi tirada dos seus irmãos, manchada com sangue de animal e entregue ao seu pai, Jacó, para dizer que ele tinha sido morto por um animal. E agora, mais uma vez, uma túnica ou uma veste envolvendo a história de José, e agora fugindo do pecado, ele deixa estas vestes nas mãos. Ele não quis nem voltar para buscar as vestes, ele não quis nem voltar para buscar o que era seu, e ele sai fugindo. Essa é a imagem que ele já tinha expressado por suas palavras, e agora ele precisou fugir, inclusive provavelmente porque ele percebeu que estavam ali sozinhos. Se ele desse mais ocasião, isso poderia ser pior para ele, então ele foge. Mas o versículo 13 diz que ela viu que ele fugiu para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela. Mais uma vez, esta mulher oportunista escolhe agora prejudicar Jesus. Eu não vou ter não como resposta. Você vai pagar por isso, por não estar comigo. E o Senhor estava com José, e ele não quis estar com a mulher de Potifar. Por não querer estar com ela, ele preferiu sofrer qualquer coisa que precisasse sofrer para continuar com o Senhor. Esses com Deus, com José e com ela fazem toda a diferença. Ele optou, ele foi firme. E o texto continua mostrando que ela, na sua armação, nos seus planos, chamou pelos homens de sua casa. Eles disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu. Ele é o culpado, claro, para nos insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. E agora ela recruta testemunhas, ou recruta parceiros. Ela está dizendo: tem um cara aqui que foi colocado sobre um manda-chuva, esse José, este hebreu. Ela diz, inclusive, era um preconceito étnico, um preconceito, o que a gente chama hoje em dia de xenofobia. É um preconceito porque ele era hebreu, e então diz que esse hebreu ele veio para insultar a gente, não é só eu não. E no meu caso, veio ele até mim para se deitar comigo, para me insultar. E o que ela fez? Ninguém ouviu, mas o que ela fez foi que ela gritou em alta voz. Ela gritou por socorro. Ouvindo ele que eu levantava a voz, gritava, deixou as vestes do meu lado e saiu fugindo para fora. Esse deixou as vestes do meu lado, inclusive depois mostra o texto que ela conserva as vestes ao seu lado. É possível que ela estivesse encenando, deitada. Olha, foi assim, eu estava deitada e aconteceu isso. Ou eu estava aqui e aconteceu tudo aqui, ó, as vestes dele. Então, estavam as provas plantadas.
falsas provas plantadas para pegar José. E o texto continua mostrando que agora, para com o seu senhor, então ela conserva, versículo 16, junto de si as suas vestes, até que o seu senhor torne a casa. Então, lhe falou, segundo as mesmas palavras, a mesma história, o servo hebreu que nos trouxeste. Então, perceba que esse problema só existe porque você trouxe para cá. Ou seja, constrangendo o seu marido a fazer alguma coisa. Então, você tira o foco de qualquer possibilidade de Potifar acusá-la ou dizer, mas foi assim mesmo, mas tem essa história. Ela já joga para ele dizendo, a culpa é tua desde o começo, e agora, viu, entendeu? Eu sabia que ia dar nisso. E aconteceu. É isso que o texto está mostrando, as palavras dessa mulher. Veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. E o versículo 19 agora nos deixa apreensivo do que acontecerá com José. Afinal de contas, o que vai acontecer com este que tinha logrado tal confiança? Alguém que cuidava de tudo e estava indo tudo muito bem. Naqueles dias, naquelas culturas, o que não excluía o Egito, a pena era morte, execução. Mas nós percebemos que provavelmente é possível, embora seja muito provável, que Potifar não tivesse acreditado nessa história até o fim. Ele conhecia o seu servo, poderia ser um escravo, sim, era um hebreu, mas essa história não, sabe quando a história não casa, não cola, parece que não é feitio. Ele olha para ouve essas palavras, e o texto diz, tendo o Senhor ouvido, versículo 19, as palavras de sua mulher, como tinha dito, desta maneira ele fez o teu servo, então se acendeu a ira. E o texto não deixa margem para a gente dizer que se acendeu a ira contra José, e nem que se acendeu a ira contra a sua mulher. Pode ser que ele tenha ficado irado com a situação. Se colocou numa situação e agora ele é meu servo de confiança. Não parece ser feitio dele, mas eu preciso fazer alguma coisa. Então, provavelmente, essa ira, que não tem destinatário aqui revelado no texto, pode ter sido contra a situação em si. Diante daquela, hoje em dia a gente fala sinuca de bico. Você não está encurralado, você precisa fazer alguma coisa. E nesse caso, ele cedeu à sua mulher. Mas o texto mostra que ele foi para o cárcere, o lugar aonde não se iria alguém que tivesse realmente tentado insultar a mulher do seu chefe. Ele era guilhotina, enforcamento, qualquer outra coisa, morte, por certo, mas não prisão. E o texto mostra, versículo 20, o Senhor José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. A ideia era que, já que ele não matou, então coloca na pior de todas as prisões, no porão da prisão, acorrentado, comendo o pior, mas ainda assim ele foi para a prisão aonde iriam os prisioneiros do rei. Era sim, provável, uma prisão, claro, como qualquer outra, era uma prisão ainda, mas não era uma prisão tão ruim quanto poderia ser. Ainda assim, o que parece então é que Potifar tem peso, por assim dizer, no coração com relação a José e coloca ele no lugar de prisioneiro do rei, de reis. O versículo 21 nos fala mais uma vez aquela frase do início, que até aqui nos fala, cadê o Senhor? O versículo 2 diz que o Senhor era com José, e a gente deu uma porção de versículos e cadê o Senhor? Não era com ele? Olha o que aconteceu. E o versículo 21, antes que a gente esqueça, ou até se pergunte cadê o Senhor, o versículo 21 diz, o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou, parece que a história está se repetindo, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porque o Senhor, ou porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Fim. A história termina assim, até aqui, esse enredo.
esse relato. O texto começa falando da presença de Deus com José. Ele usa o versículo ali, que é o versículo 1, para emendar a história do capítulo 37, mas já começa falando, o Senhor era com José. E isso fazia com que a vida ele fosse bem sucedido, ele fosse próspero. E aí nós vimos a história, e de novo, no cárcere, aonde parecia que Deus agora tinha abandonado, o Senhor era com José. Ele deu mercê, ele deu misericórdia, ele deu graça perante o carcereiro. Mesmo ali, ele é colocado dentro do cárcere, aonde esse homem vai, não importa se é na prisão ou se nos palácios, ele está com a presença de Deus, e isso que garante a ele sucesso e prosperidade para que ele consiga lugares assim, dessa maneira. Essa é a história, como eu falei, o fim da história. Mas essa história não pode ser vista como uma história somente para tratar de tentações sexuais, como costumeiramente se faz. É claro que está aqui no texto. É admirável o caráter, a coragem, a resistência, apesar das resistências da mulher de Potifar, da mulher do seu chefe. Ele poderia lograr um lugar mais alto ainda. Ele poderia tirar vantagem diante dos outros, dizendo que ele tinha um lugar inigualável perante os outros, porque até a mulher de Faraó ele tinha caso com ela. Mas aqui nós temos a história da presença de Deus abençoadora em tempos de adversidade e em tempos de prosperidade. Essa história que Moisés está destacando. Quando a gente quer dar destaque a alguma coisa, você pode grifar. Se você está falando, você pode gritar ou falar, preste atenção, porque isso é digno de atenção. Em outros momentos você pode, hoje em dia no WhatsApp você consegue deixar em negrito, a pessoa bate o olho, bateu o olho, é aquilo que ela deve lembrar, em vários outros recursos. Bom, na Bíblia nós também temos os recursos que são usados para chamar a nossa atenção para aquele fato. E como eu já destaquei com vocês, nós temos que a principal característica dessa narrativa é a repetição da ideia de que Deus estava com José em meio às suas diversas circunstâncias e diversos eventos. Essa ideia faz parte da intenção do autor. Essa ideia faz parte daquilo que se intenciona que o leitor, ao ler, perceba, entendi, parece que essa ênfase está querendo me levar a pensar isso. E aqui nós temos a presença abençoadora de Deus tendo como destaque. O que é então que o autor quer que os seus leitores observem? Lembre-se, os primeiros leitores deste livro, o Pentateuco, como um todo, que é um livro só com 5 volumes, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, você tem aqui a história sendo entregue ao povo de Israel. O povo de Israel, aquele povo que saiu do Egito e estava arrumando a Canaã, recebe esses livros escritos por Moisés por inspiração divina para uma finalidade específica. Naqueles dias, o que Deus estava mostrando para o povo de Israel era que Deus estava com José no momento da prisão, Deus estava com José no momento de prosperidade, Deus estava com José em todos os momentos. O que isso nos indica, o que indicava para eles? Que Deus era com o povo de Israel em todo o tempo. Então eles não teriam por que temer enquanto estavam no deserto, porque faltava água e pão, ou porque tinham serpentes abrasadoras, porque Deus estava com ele. Deus não estava esperando lá em Canaã, ansioso para ver que o povo chegasse. Deus já estava com ele em todos os percursos. Não deveriam murmurar, deveriam estar pacientes. E porque a presença de Deus era constante, eles deveriam guardar puro o seu caráter e a sua obediência a Deus. Você lembra várias vezes sendo escrito, quando você chegar em Canaã, não se contamine com os povos ao redor. Eu estarei entre vocês. O tabernáculo era esse lugar onde nós podemos ver a presença de Deus com eles. Eu estarei no meio de vocês, sede santo, porque eu sou santo. Esse é o tema geral do livro de Levítico, sede santo.
por todas essas leis, sede santos, não se contamine. José era aqui um exemplo a ser copiado, claro que sim, mas mais do que isso, eles deveriam sempre se lembrar que, apesar das dificuldades eventuais que eles tivessem, isso não era sinônimo de que Deus os abandonava. Deus estava com eles o tempo todo. Observe que a bênção, então, não era só sobre José, mas também era uma bênção garantida de proteção e bênção constante por causa da presença de Deus ao povo de Israel. Irmãos, nós somos povo de Deus. Deus não tem dois povos, Deus tem um povo. Se você vai para a carta de Paulo aos Gálatas, ele diz que os que são de Abraão são herdeiros da promessa, fazem parte, são herdeiros da mesma promessa que foi feita a Abraão. José, tataraneto de Abraão, estava sendo abençoado por onde ia, era bênção para os demais e estava aqui então funcionando como alguém que era exemplo para que víssemos a bondade de Deus e a presença de Deus constantemente. Nós também somos parte do povo de Deus. A gente não tem a verdade, é verdade, mas a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus habita em nós. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que nós somos santuário de Deus e o Espírito de Deus habita em nós. Não importa para onde nós vamos e nem em que situação nós estamos, nós também temos a garantia da promessa de Deus, da presença de Deus. Mas a presença de Deus não deveria garantir para mim só prosperidade? Não. Muitas vezes o Senhor nos deixa ou mesmo nos leva a circunstâncias adversas, mas a maior bênção que nós podemos ter é a presença de Deus conosco. Nós lemos durante a liturgia que não é o ouvido de Deus que está tapado, não são os olhos de Deus que estão cobertos, não é Deus que se afasta de nós, nossos pecados é que fazem a separação entre nós e o nosso Deus. Uma vez que esses pecados foram tratados em Cristo, pela sua obra, pela sua pessoa, nós agora temos a certeza que estamos com Ele e Ele está conosco. Não há mais como nós sermos separados. Você lembra de Jesus na cruz? Dizendo: por que me desamparaste? Meus irmãos, lembrem-se disso sempre. Cristo Jesus foi abandonado na cruz para que eu e você nunca fôssemos abandonados por Ele. Jesus é o único que nessa história pode dizer por que me abandonou na cruz. Foi temporário, é verdade, porque hoje está na presença de Deus intercedendo por nós, o único mediador. Mas Ele foi o único que pode dizer por que me abandonou. Porque nós temos a certeza que porque Ele foi abençoado, foi abandonado, nós somos garantidos da sua presença abençoadora constantemente. É claro que esse texto nos mostra advertências contra o pecado. E não só contra o pecado sexual. Nós precisamos ser firmes no nosso compromisso, na nossa lealdade ao Senhor. Devemos deixar de fazer o que é errado, não porque alguém pode descobrir. Nós sabemos, muitas vezes, de muitas histórias, onde as pessoas se pegam constrangidas porque vazou um áudio dele ou dela. Mas aquilo pode acontecer muitas vezes, só não vem à tona. O cristão é aquele que, mesmo com as oportunidades aparentemente perfeitas, para que nós façamos o que a nossa carne nos sugere, ele se mantém leal ao Senhor. E a lealdade ao Senhor levará você a ser leal ao seu próximo, porque o amor a Deus é o cumprimento da primeira tábua da lei, enquanto o amor ao próximo é o cumprimento da segunda tábua da lei. Lealdade a Deus e lealdade aos homens de caráter, independente das circunstâncias, porque sabem que Deus se alegra da obediência. Agora perceba que da mesma forma que a história de José serviu para revelar ao povo de Israel que Deus estaria com eles, com o povo, sempre, e também a nós, como já frisei aqui, nós também podemos perceber Cristo Jesus nessa história. José estava com o seu pai e foi levado do seu pai e se tornou servo.
fora da terra, fora da sua parentela, fora do seu ambiente propício e costumeiro. Cristo Jesus deixou voluntariamente a sua glória e tomou forma de servo e veio até nós e habitou entre nós. José está apontando para aquilo que seria o perfeito, aquele que viria como o perfeito. Jesus Cristo também é aquele que é vislumbrado na história de José, porque nós vemos que, assim como José foi tentado insistentemente, constantemente, Jesus Cristo muito mais foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Aqui nós temos Jesus Cristo sendo vislumbrado já nessa história. Nós temos ainda que José foi, por uma armação, levado preso em silêncio. Não tem nenhuma hora da história que você vê José falando: não, mas eu fiz isso, não, mas isso ou aquilo. José foi, primeiro tinha sido vendido e traído por seus irmãos, e agora, servo na casa do egípcio, ele agora é alvo de uma tramóia, de uma injustiça, e ele é levado ao cárcere. A diferença com relação a Cristo é que Cristo foi levado à morte e à cruz, enquanto José foi culpado, Cristo não foi culpado e foi levado à cruz, tendo sido traído, tendo sido tramaram para ele, armaram, porque não tinha como você acusar ele de nada, ele não cometia pecados, e foi levado à morte. E por fim, meus irmãos, para encerrar, lembre-se do que Jesus disse no Evangelho de Mateus, finalzinho, capítulo 28, ele diz o seguinte: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus nunca deixou de cumprir essa promessa. Mas eu estou em adversidades. De novo, Jesus nunca deixou de cumprir essa promessa. O fato de você passar por dificuldades não significa que Ele te abandonou. Lembra da história inicial? As pegadas talvez sejam só dele, mas Ele cuida de nós. Ele está conosco. Em outro momento, Jesus disse: bem-aventurados sois quando por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem. Bem-aventurado, feliz são esses que são injuriados e perseguidos e mentirem contra vós, dizendo todo mal. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E como vimos aqui, também José sofreu deste mal. Regozijai-vos. Cristo está conosco até a consumação dos séculos. E nós, depois daqui, da morte, a morte não é o fim. A gente vai mais perto dele. E depois, ressurreição, aí não tem fim. Completo, em corpo e alma, desfrutando da presença abençoadora de Deus. Apocalipse termina falando sobre isso. Deus estará no meio deles. Deus estava no jardim, Deus estava no deserto, Deus estava no templo, Deus habitou entre nós de maneira suprema em Cristo Jesus. Deus habita em nós pelo seu Espírito e Ele estará conosco para sempre. Mas aí somente com felicidade eterna na eternidade. Ainda aqui nós teremos dificuldades, mas nunca duvide da presença de Deus. Abre a sua vida. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai, porque é evidente por esse texto que nós lemos e observamos e por tantos outros que o Senhor nos promete e nos diz que o Senhor nunca nos abandonaria, nunca nos deixaria. Senhor, nós somos tentados muitas vezes a duvidar desta verdade. Talvez porque nós avaliamos a Tua presença de acordo com a prosperidade que nos cerca, as circunstâncias. Senhor, afaste de nós esses pensamentos, afaste de nós estas tentações, não nos deixe cair nestas tentações, livre-nos deste mal e ajude-nos, Pai, constantemente a considerar que
a despeito das dificuldades, apesar delas, o Senhor está conosco nos momentos de prosperidade e nos momentos de dificuldade. O Senhor nos dá mercê, o Senhor nos dá misericórdia, o Senhor nos dá tantos privilégios. Senhor, e mesmo que nós sejamos levados à morte, e que essa seja a dificuldade mais dura que enfrentemos, nem ali o Senhor nos deixará. Lembre-nos que a morte é uma passagem, é uma mudança de endereço. Vamos direto para a tua presença e dali nunca mais sairemos. Ajude-nos, Pai, ajude-nos, conforte-nos e console-nos com esta verdade constantemente. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe. Presença abençoadora de Deus, né? Que palavra tão confortante, né? Nós sabemos disso, nós precisamos ser lembrados. Esse farol precisa sempre estar apontado, né? Para que nós possamos ver Deus em todas as situações, né? Como é bom poder ouvir a boa palavra do Senhor, né? Como é bom. Os irmãos, já partindo para o final, vamos cantar o hino de número O Bom Pastor, 109, ao som do acompanhamento. A igreja, os irmãos se coloquem de pé. Deus
Obrigado, ó Pai, que a nossa união com Cristo nos permite, ó Pai, estarmos na Tua casa, em comunhão com os nossos irmãos e em comunhão contigo, através desse novo e vivo caminho que foi aberto por Cristo Jesus. Um caminho que não existia, um caminho que não tinha sido percorrido, mas o Senhor Jesus abriu e Ele restaurou a nossa comunhão contigo. Obrigado, Deus, pelos louvores, pela leitura da Tua Palavra e pela pregação, a presença abençoadora da Tua presença. Na alegria, na tristeza, em todas as situações, o Senhor tem estado conosco, nos protegendo, nos amparando, nos sustentando, cuidando de nós como o nosso Pai. Senhor Deus, que essa palavra possa estar reverberando, a Deus, no nosso coração toda essa semana, que nós não esqueçamos que o Senhor tem cuidado de nós. A Tua palavra que é viva e eficaz, e na boca do Teu servo foi pregada com fidelidade. Abençoe, ó Pai, essa caminhada, ó Deus, do Teu servo, da licenciatura, e que ele possa, ó Deus, ao final desse processo, ser licenciado como ministro do Evangelho, para, ó Deus, cuidar do rebanho que o Senhor irá confiar ao Teu servo, que ele possa, do mesmo jeito que ele foi fiel à Tua palavra, continuar, ó Deus, fiel nos Teus caminhos. Abençoa juntamente com ele, ó Deus, a sua esposa, a sua casa. Abençoa o Teu povo, leva para os nossos lares, nos dê uma semana de paz. Nós oramos agradecidos e seguros no nome de Jesus. Amém. Vamos sentar-nos. Os irmãos, não me chegou as mãos em uma visita pela primeira vez. Nós temos a nossa irmã Miriam, eu penso que ela tem de pé, ela é esposa do nosso irmão Pablo, né? Então, nosso irmão está acompanhando seu esposo, e depois os nossos irmãos, lá embaixo do salão social, deem as boas-vindas ao nosso irmão, à sua esposa, né? Mostrando também que nós recebemos com alegria aqueles que nos visitam. Que Deus nos abençoe. Depois os irmãos que não estiveram no comecinho, peguem os avisos com os nossos irmãos da superintendência, né? Os trabalhos que nós teremos aí durante a semana. Os irmãos só aguardem eu e o nosso irmão sairmos, né? Depois os irmãos vão. Finaliza a gravação, seu